tanto para o Instagram. Boa tarde, pessoal do Face. Estou iniciando aqui. Esperar um pouquinho até o Facebook e o Instagram avisarem o pessoal que eu tô por aí. Quem for chegando, puder dar um oizinho, colocar um coraçãozinho para eu saber que o som tá bom, que o vídeo tá bom. Esperar que o Facebook demore um pouquinho para compartilhar. E hoje, a ideia dessa live... Oi, Lude. Oi, Rose. Tudo bem? A ideia dessa live é justamente poder trazer de uma forma mais rápida até para vocês dicas que podem ser usadas aí no dia a dia, dicas práticas. Hoje a gente vai falar sobre autoconfiança, então eu separei 3 dicas para vocês turbinarem a autoconfiança, tá bem? Então, se puderem ajudar, deixem um coraçãozinho aí, deixem, compartilhem que tiver no Facebook, por favor, para essa live poder chegar em mais pessoas. Oi, Hilda, tudo bem? Boa tarde. Eu vou estar me dividindo, porque eu estou olhando para o Facebook e para o Instagram aqui, tá bem? Então, vamos lá. Oi, Lu, boa tarde. Que bom que vocês estão por aí. Quem for chegando, dá um oi, diz de onde está falando, para eu saber, né, onde a gente está alcançando aí nas redes sociais. Então, hoje, eu topei um desafio comigo mesma de poder fazer uma live semanal com dicas práticas, né, e num vídeo um pouco mais rápido do que eu normalmente fazia, trazendo algo que agregue valor para vocês. Olha aí a Michelle. Oi, Mili, que saudade, falando de Canoas, que legal. Então, se tu é novo por aqui, ou me segue há pouco tempo, né, eu quero te contar um pouquinho antes da gente começar, por que que eu faço o que eu faço. Por que que eu faço vídeos ao vivo, por que que eu entrego, ó, a Luminei tá falando de Santo André, São Paulo, que legal, Lu, que legal. Por que distribuir conteúdo gratuito, né? Para quem não me conhece, eu sou psicóloga, sou coach, trabalho aí já vai fazer acho que 11 ou 12 anos. Oi, Carla, tudo bem? Me fez. Com desenvolvimento de pessoas, trabalhei anos dentro de empresas, né, desenvolvendo pessoas aí, líderes e equipes, e hoje, então, decidi focar totalmente no meu propósito de vida, né? E por isso eu tô fazendo isso aqui. Antes de mais nada, é meu trabalho, mas é a minha vida, né? É o que eu curto fazer, levar empoderamento emocional para as pessoas, né? Por isso, falando de temas que eu considero que são muito relevantes, são temas que eu escuto muito por aí nos meus atendimentos, seja em terapia, seja em coaching, né? São temas que estão sempre surgindo. Pessoal do Face, se puder dar uns coraçõezinhos, um like aí para eu saber que o áudio tá bom. Então, isso diz respeito ao meu propósito de vida e eu assumi esse compromisso de ser mais constante. Então, a partir de agora, a gente vai ter lives toda segunda-feira nesse horário, uma live mais curta trazendo dicas práticas, tá? E como vão funcionar essas lives? Então, vão ser aproximadamente 20, 30 minutos, um desafio para mim, porque eu falo muito e eu gosto de aprofundar muitas coisas, né? Então, fiquem já com a expectativa de vocês que são dicas práticas, né? E eu sempre vou dar uma diquinha aí para aprofundar, como vocês puderem aprofundar os conteúdos aqui, tá? Então, fazer uma pausa aí do teu almoço, descansar um pouquinho, ouvindo alguma coisa que te inspire e te ajude no teu desenvolvimento. E hoje, eu posso dizer que esse tema da autoconfiança é um tema safadinho. Safadinho, porque ele pega para todo mundo, né? Então, assim, quem diz, ou às vezes a gente olha para uma pessoa, essa pessoa não tem problema de autoconfiança, ela é super segura e tal. Não existe isso, tá, gente? Em alguma área, em alguma questãozinha, essa pessoa vai ter algo na sua autoconfiança aí que precisa dar uma melhorada, né? Porque se não tiver, a pessoa, infelizmente, não é humana, é um robô, qualquer outra coisa que a gente possa ter por aí, tá bem? Então,
é isso, falando de autoconfiança, né? É um tema que realmente pega para todo mundo. Seja para conseguir um emprego, né? Para te ir numa entrevista de emprego, fazer lá até uma entrevista coletiva, entrevista individual, né? Até apresentar um trabalho na faculdade, né? Precisa ter um nível de autoconfiança para te conseguir passar aquilo que tu está pensando, aquilo que tu planejou, né? Seja, sei lá, para sair e ir para um primeiro encontro, né? O nível de autoconfiança também precisa estar ok, senão a gente vai se sentindo um lixo e passa uma mensagem aí nisso também, né? Seja para sair, para jantar com um gatinho que tu tá conhecendo, fazer novos amigos também, né? Uma coisa que parece simples, mas exige sim um nível ok de autoconfiança, né? Então, eu posso dizer que a autoconfiança está em todas as áreas da nossa vida, todas. E aí eu queria que vocês aqui que estão me escutando agora pudessem comentar. Oi, Alessandra, boa tarde. Comenta com uma hashtag aqui para eu saber que área, né, que vocês precisam aí turbinar a autoconfiança. Lembrando que isso pega para todo mundo. Então, para mim, pode ser uma, para ti outra. E eu quero muito saber, né, que área aí vocês querem turbinar a autoconfiança de vocês. Então, hoje, eu vou dar 3 dicas práticas, tá? Para que vocês já possam sair daqui colocando em prática. E principalmente assim, para que faça algum sentido, mexa alguma coisa aí dentro de vocês, né? Que vocês possam se perceber de uma forma talvez até diferente. A primeira delas, primeira dica, é perceber o seguinte, né? A sua autoconfiança hoje, ela é baseada em fatores que são externos a você ou fatores internos. Faz sentido isso? Faz sentido essa pergunta? Oi, Pri, boa tarde. Vamos explicar um pouquinho? O que seria um fator externo? Por exemplo, tá? Eu trabalhei anos em empresas e tinha um cargo. Então, para algumas pessoas, um fator de autoconfiança... Oi, Letícia, boa tarde. Para algumas pessoas, um fator de autoconfiança pode ser algo externo nesse sentido. Eu só me sinto segura, né, quando eu tenho um cargo X, por exemplo, né? Ou quando... eu tenho um namorado, né, um companheiro, que com ele eu me sinto ok, né? Ou no casamento, por exemplo, com meu marido, eu me sinto bem mesmo quando ele está do meu lado, me sinto segura assim. Ou uma amizade, né? Eu só gosto de fazer tais programas quando a minha amiga está junto comigo. Então, isso é um fator externo. Tu depende de alguém para te sentir segura, né? Ou daqui a pouco pode ser um conhecimento que tu tem em alguma área, e aí profissional fica bem fácil da gente perceber isso, né? A autoconfiança baseada num conhecimento. Ou, né, algo mais interno, assim. As tuas forças, até as tuas fraquezas podem ser âncoras para a autoconfiança. Tu saber exatamente quais são elas, né? Então, pensa aí na sua vida hoje. Que fatores você consegue perceber que ancoram a sua autoconfiança? São fatores externos ou fatores internos? Você sente que depende mais de questões externas? Pode ser até palavras de aprovação, alguém dizer que você tá bonita, alguém dizer que você é inteligente, alguém dizer que você tem talento, isso e aquilo. Isso é um fator externo também, porque a base disso é a opinião de outra pessoa. Né? E aí eu quero e preciso dar um chacoalhão hoje aqui e dizer o seguinte: se você está baseando a sua autoconfiança em fatores externos, ou seja, opinião dos outros, o lugar que eu ocupo na empresa, sei lá, o tempo de casa na empresa, né? Ou, o meu chefe diz que confia em mim, que eu faço um bom trabalho, o meu marido diz que eu sou bonita, lá. Fatores externos a você. Isso pode ser um perigo e pode ser esse, né, um dos fatores que contribui para que a sua autoconfiança dê uma murchada eventualmente. Por quê? Alguém chuta aí, arrisca nos comentários por que é um perigo basear a autoconfiança em fatores externos?
Porque em fatores externos a gente não tem controle. Né? Eu não consigo gerenciar. Então, daqui a pouco eu posso ser demitida da empresa que eu tô, e aí a minha autoconfiança, que estava baseada no meu cargo, vai por água abaixo. Ou, sei lá, brigo com a amiga, que eu me sentia super confiante com ela, porque ela me botava pra cima e tal, e aí? Né? Ou meu marido, né? Sei lá, ele não anda muito bem, não tá falante, e aí eu já fico imaginando que, né, já vai criando monstros na minha cabeça, e a minha autoconfiança vai por água abaixo só porque ele tá tendo um momento ruim. Então, né, as chances de você sofrer mais, né, se sentindo aí insegura, aumenta muito mais, porque é um fator externo, né? A Tati tá falando, Carol e suas sábias palavras. Que bom, Tati, que ajuda. Fico bem feliz com o feedback. Então, esses fatores externos, a gente não pode garantir. E aí, gente, se vocês estão percebendo nesse momento aqui me ouvindo, que alguma coisa aí da vida de vocês, né? Dessa autoconfiança, dessa insegurança, tá ligado a alguma questão externa, principalmente opinião dos outros, ligue o alerta, tá? Por quê? Eu basear minha autoconfiança em pessoas externas, ou emprego, ou qualquer situação aí, né? É como se eu estivesse construindo uma casa linda, maravilhosa, mas é num terreno alugado. E aí, se o dono resolve vender para outra pessoa, como é que fica a minha casa? Né? Percebam. Então, a dica aqui é perceber, tá? Que para elevar a sua autoconfiança, ou seja, para turbinar ela, como eu falei, você precisa fazer isso de uma forma que seja interna. A sua autoconfiança interna precisa ser trabalhada. E aí talvez alguém aí esteja perguntando, mas como? Oi, Ana. Ai, que pena que vai ter que sair, mas vai ficar aí, eu vou compartilhar, fica um tempinho, tá bem? Oi, Ideia, tudo bom? Mas como, né, que fortalece a autoconfiança, se é uma coisa interna, né? Então, observe as situações que te ocorreram aí na mente enquanto eu fui falando, tá? Quando eu fiz as perguntas, se você percebia que era externo ou interno. Então, nesses contextos, tá? Você precisa se perceber. Qual é o fator que faz com que você sinta que está segura ou está se sentindo autoconfiança? O que acontece efetivamente, tá? Porque percebe, o fator externo, a coisa externa, como eu falei, emprego, chefe, opiniões, enfim, é a pontinha do iceberg. Tem algo aí embaixo, né, que você precisa olhar. Então, qual fator faz você se sentir segura efetivamente? É alguém dizer que eu sou, sei lá, inteligente, poderia ser um exemplo, que daí a gente pode puxar, né, esse exemplo e perceber, então, a minha autoconfiança tem a ver com eu me sentir interno, inteligente ou não, ou eu ter conhecimento sobre algo ou não. Então, a dica aqui para você é se perguntar isso, puxar esse fiozinho da meada, assim, né, e se perguntar numa conversa com você mesmo, interna. Porque é essa conversa que vai ajudar você a se sentir mais segura à medida que você descobrir qual é o ponto, né? Qual é o gatilho que faz você despertar a autoconfiança dentro de você ou não. Né? Por isso não existe a receita de bolo. Para cada um vai ser um. Tem pessoas que se sentem muito autoconfiantes quando estão num lugar e conhecem todas as pessoas. Né? Então, percebe. O que eu preciso fazer para me sentir autoconfiante? Eu vou ter que conhecer, né? Eu preciso partir de um princípio. Enfim, né? Um parênteses aqui para ajudar a vocês imaginarem aí o que eu estou falando, tá? Então, pensar sobre isso, exercitar essa conversa interna, vai ajudar vocês a perceber qual é esse ponto chave aí para sua autoconfiança. Qual é o gatilho que faz você se sentir seguro ou não. Né? Então, a dica é pensar esse pensamento, né? Pensar. O pensamento é uma frase que a gente usa muito em terapia,
né? Vem o primeiro pensamento, ai, eu não me sinto, sei lá, segura para apresentar esse projeto na empresa. Aí, por que tu não te sente segura? Ai, porque eu não tenho domínio total. Bom, se tu não tem domínio total, o que tu precisa fazer para ter? Ah, se eu passar uma noite lendo sobre um assunto específico, talvez eu consiga. Ok, percebem que tem saída? Então, pensar o pensamento ajuda vocês a identificarem qual é o ponto que faz eu me sentir insegura, né? Ou com a minha autoestima baixa. Ok? E depois, segunda dica que eu quero dar aqui para vocês é, tá? Uma dica de ouro. Perceber, ou seja, identificar a sua voz sabotadora. Quem aí já ouviu falar em sabotadores? Dá um oizinho para eu saber, diz eu aí, para eu saber que vocês estão me ouvindo. Identificar a sua voz sabotadora pode ser uma das dicas mais valiosas que você vai ouvir aí. Se isso ficar para você, eu já estou muito feliz. Por quê? Tá? Todos nós temos uma vozinha sabotadora dentro de nós. Para algumas pessoas é o crítico, né? O crítico que é aquele que sempre está apontando defeito. Ah, mas se tu melhorar isso aqui, vai ficar bom. Ah, se tu fizer dessa forma, nananã, né? Nunca tá bom o suficiente. Para outros pode ser o ser perfeito. Ai, eu só vou entregar esse relatório aqui para o meu chefe quando tiver tudo perfeitinho, tudo lindo, né? Enfim, para cada um pode ser um sabotador diferente. Tem até um teste que eu trabalho, tanto no processo de coaching quanto nos programas online que eu faço, que ajuda as pessoas a definirem, né, a identificarem qual é o sabotador que age, né, mais frequentemente aí na sua vida. Tá? Então, perceber essa voz é fácil, entre aspas, né? Requer que a gente fique atento e fique presente às situações. Então percebe se dentro de você essa vozinha vem, e às vezes ela vem até com a voz de alguém mesmo. Eu gosto de dar essa dica pra gente perceber que muitas vezes parece que é uma terceira pessoa ali que tá falando contigo. Não é nem teu chefe que tá lá do outro lado, não é tu, entre aspas, né? É uma vozinha que tá lá dentro. Ah, mas eu acho que ele não vai gostar se tu fizer assim. Ai, mas eu acho que essa roupa tá te deixando meio gordinha. Só vai poder botar essa blusa depois que tu emagrecer 5 quilos. Percebe? Essa vozinha vocês precisam urgentemente identificar. E aí a dica que eu dou até para as minhas alunas, para as minhas clientes é colocar um nome para essa vozinha. Que daí fica mais fácil da gente perceber aí no dia a dia com o treino quando é ela que está falando. Me digam aí se faz sentido para vocês. Tem alguém aí que já percebe uma vozinha? É legal que às vezes as pessoas colocam, né? Ah, sei lá, um chama de Zé Urubu, o outro chama de Cri-Cri, né? Ó, é Cri-Cri que tá falando, não sou eu, né? Então isso é uma dica bem prática, mas que ajuda muito. Por quê? Ali, né, quando o negócio tá acontecendo mesmo, tu tá diante de uma situação que tá te sentindo insegura, tua autoconfiança vai lá no pé, tu escuta essa voz, tu, opa, peraí. Esse é o meu sabotador interno que está falando. Não necessariamente ele está falando uma verdade, né? E não necessariamente ele está falando algo que está riscado na pedra. Ou seja, eu posso mudar, ok? Então fica a dica, percebam os sabotadores de vocês, tá? E aí eu quero dar mais uma dica que não estava até aqui no script, mas que é legal. Se vocês têm percebido que algumas situações acontecem sempre do tipo... Ah, eu sempre tenho dificuldade de apresentar trabalhos na frente dos meus colegas, seja na faculdade, seja, né, no trabalho mesmo. Ou sempre que eu tenho que falar com a minha chefe, eu paraliso, me sinto mal. Ou no relacionamento tem alguma coisa que sempre está acontecendo, né? Eu sempre me envolvo com uma pessoa que diz que eu sou um lixo, que eu sou um nada e eu nunca consigo avançar. Tá? Aqui eu quero fazer um parênteses para vocês bem importante. Lembra lá no início que eu falei que eu sou movida pelo meu propósito de contribuir com as pessoas, né? Então eu preparei, tem um e-book gratuito, tá? Aqui no Facebook a gente vai deixar o link no primeiro comentário, a gente vai fixar ali o link. E aqui no Instagram já está lá na bio, você pode clicar na minha bio e vai ter um link para esse e-book, ele é gratuito. E o que ele te ajuda, tá? Eu separei algumas dicas
bem legais para ajudar você a quebrar esse círculo da repetição. Então, se você sente aí, né, alguma coisa na sua vida se repetindo sempre, mas você não está conseguindo pegar o porquê, esse material pode te ajudar. Só se cadastrar lá, já cai no seu e-mail gratuitamente, tá bem? Fecha parênteses, porque eu acho que isso é bem relevante e tem tudo a ver com a autoconfiança, né? E a terceira e última dica que eu quero dar para você. Ah, mas antes, volta lá que eu separei até uma coisa que eu queria falar. Dos sabotadores, tá? Os sabotadores, como eu falei para vocês, é essa vozinha interna que muitas vezes fica ali falando umas coisas nada a ver pra gente. E algumas vezes a gente repete. A gente usa a nossa palavra para materializar aquele pensamento. Do tipo, realmente eu não sou competente o suficiente. Acho que eu não dou conta. Na verdade, eu acho que casar, ter um relacionamento amoroso não é para mim mesmo. Né? A gente repete. E aí eu quero só fazer um parênteses. Quem me acompanha no Instagram já deve ter visto. Eu fiz um desafio do arroz, que era o seguinte, colocar arroz igual. Foram cozidos na mesma panela, né? Eu só dividi em 2 potinhos e a única diferença é que para um eu falei coisas boas, do tipo, você consegue, você é capaz, você é forte, vai lá. E frases geralmente que eu trabalho com as pessoas na terapia e no coaching. E no outro potinho, eu sempre falava todo dia, isso eu repeti por, acho que deu uns 15 dias, você não consegue, você é um lixo, você é incompetente, você não faz nada de bom, nananã. Tá? Percebam o impacto das palavras. Eu vou colocar aqui, não sei se vai dar para ver bem, tá? Tem até um link aqui no meu Insta. Estão vendo mofado? Esse aqui é o ruim, tá? Falei palavras ruins por 15 dias. E esse aqui é o bom. O bom tá branquinho. O que isso tem a ver? Palavras ruins e boas são sabotadores, né? As palavras ruins podem ser seus sabotadores. Então, você está falando palavras ruins para você mesmo? Olha aqui o impacto que pode ter palavras que você mesmo está dizendo para você, né? Então, para turbinar essa autoestima, vamos mudar esse padrão de pensamento. Identifica aí seu sabotador, transforma ele em palavras positivas, palavras de força, porque isso realmente tem efeito. Ok? E aí a terceira e última dica que eu quero dar para você é uma dica que parece muito simples, talvez até alguém pense, não acredito. Mas eu preciso falar porque eu tenho um compromisso muito sério com a verdade, né? Eu sou psicóloga, não é de hoje, faz bastante tempo que eu tô trabalhando com isso. Então a dica é, não adianta você saber tudo isso que eu falei aqui pra você, que eu preciso pensar, que eu preciso identificar meu sabotador, que eu não posso falar palavras ruins pra mim, né? Se você não tiver uma coisa, e essa coisa se chama ação, praticar, tá? Você precisa praticar, você precisa colocar em ação o que você aprende. A ação é como se fosse a chave que vai ligar a sua autoconfiança. Então você já botou o combustível, né? Já identificou lá os seus sabotadores, já tá falando palavras positivas para você, já tá percebendo que internamente você tá mais fortalecida, você tem que ligar a chave agora para sair andando, né? Isso é ação. Mas partir, né, de um pressuposto de que eu estou tentando, né? Essa ação é sabendo, alinhando a minha expectativa de que eu estou começando, né? Então talvez eu não tenha um resultado excelente naquilo que eu quero fazer hoje, talvez eu não vou sair dando palestra por aí, né? Mas falar em público um pouquinho eu já consigo, né? Passos sustentáveis que vão contribuir para que as nossas crenças positivas se fortaleçam, né? Então, um exemplo que eu tenho aqui é o exemplo de, por exemplo, dirigir, né? Um exemplo super bom para isso. Por quê? Você começa toda insegura, não sabe nem trocar a marcha direito e muitas vezes vai fazer uma baliza, vai dar ré, não sabe se puxar a direção para esse lado, o carro vai para qual lado. Quem nunca pensou isso quando começou a dirigir, né? Só que aí, com treino, o conhecimento de como o carro funciona, né, de como as leis de trânsito agem, você foi criando confiança. E para quem dirige, sabe que já é totalmente automático,
né? Você, tem que ir para lá, dou a seta, olha o retrovisor, olha o outro, troca a marcha, né? Então, a ação aqui, ela tem um papel fundamental para turbinar nossa autoestima, nossa autoconfiança, né? Porque se a gente não colocar em prática, não se colocar em situações, né, onde a gente vai testar tudo aquilo que a gente aprendeu, não adianta de nada. Então, recapitulando aqui, né, a primeira dica que eu dei para você lá no início foi perceber se a sua autoconfiança está relacionada a questões externas ou internas. Você vai conseguir turbinar ela se a sua autoconfiança estiver mais relacionada a questões internas, como você pensa sobre você mesmo. E aí a gente vai para a fase 2, né? A dica 2, que é perceber os seus sabotadores para transformar internamente as suas palavras, em suas ações, seus sentimentos. E a terceira dica, agir. Então, as três andam juntinhas, ok? Para você realmente turbinar a sua autoconfiança, é preciso que você coloque a mão na massa, né? Coloque isso tudo em ação. Então, se você gostou dessas dicas, deixa o seu like aí, deixa, né, o seu joinha, seu coração. Vocês devem ter percebido que não são coisas monstruosas, todo mundo aqui consegue fazer isso. Dá para colocar em prática, sim, né? E agora eu quero pedir 2 ajudas para vocês que ficaram até o final, né? E eu quero agradecer muito a Tati, a Lu, a Decinha, né? Aqui no Instagram, no Facebook eu não consigo ver, infelizmente, quem ficou até o final, a Maralice. Eu quero pedir 2 ajudas para vocês, tá? A primeira é me ajudar a escolher o tema da próxima segunda-feira. Então, eu vou fazer um post agora, aqui no meu Instagram e no meu Facebook, com 3 sugestões de tema. E eu quero que vocês comentem lá o que vocês querem ouvir. Se querem colocar outra coisa também, que daí já fica para as próximas, mas hoje eu preciso muito dessa ajuda de vocês, ok? E a segunda ajuda é marcar amigos, né? Se vocês acham que vale a pena compartilhar dicas assim, com pessoas que vocês sabem que talvez possam se beneficiar de alguma forma. Então, compartilha no Facebook, marca aqui no Instagram. Vocês já me ajudam a divulgar dicas que podem ser valiosas para alguém aí, talvez que a gente não faça nem ideia. Tá bem, gente? Então, por hoje era isso. Baixem o e-book gratuito, não esqueçam, tá lá para vocês. Né? Ó, a Tati falou, valeu, Carol, valeu, Tati. A Lud, ótima live, dá certo essas dicas, sou prova viva. É verdade, Lud. A Tati dizendo, e quando agimos e vemos o resultado, nossa autoconfiança se fortalece. É verdade, Tati, é isso aí. Então, valeu, pessoal do Face, do Insta. Segunda-feira vejo vocês de novo no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. Tá bem? Um beijo e até mais. Não esqueçam de comentar sobre o tema da próxima, tá bom?